Então, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer Charles Dickens, que é esse autor desta história que eu vou comentar aqui nos próximos dias. E ele foi um autor inglês, ele viveu ali nos anos 1800 e escreveu belíssimas histórias, né, romances famosíssimos. Dentre eles, esse conto, que é um dos contos natalinos mais conhecidos, que é um conto de Natal, que tem como personagem principal, então, o Scrooge, que é essa figura muitíssimo interessante, que passa por um processo muito bonito, né, na véspera de Natal. Então eu vou começar a contar essa história aqui para vocês. Eu não vou ler o texto na íntegra, porque vai ficar muito cansativo. Então eu vou contando algumas coisas e vou lendo, né, alguns trechos que eu acho mais importante da gente conversar e vocês ouvirem na íntegra. Então toda a história se passa na véspera de Natal, né? Ela começa a acontecer ali na véspera de Natal. E o primeiro fato que é relatado, né, o primeiro fato importante que o autor conta, é que é um homem chamado Marley que já está morto no início da história. Nossa, mas que estranho, né? Começa a primeira coisa que se conta isso. É isso. E por que isso é importante? Bem, a gente vai entender melhor um pouquinho quem que é esse Marley e por que ele vai ser muito importante para a história depois. Mas o fato é que ele era um sócio de Scrooge, né? E Scrooge e Marley, então, tinham um armazém lá na cidade inglesa e eles eram sócios, né? Eles tinham aquele negócio juntos. Porém, Marley morreu e ficou somente Scrooge. E aí é então que o autor começa a descrever como que era esse Scrooge, né? E por que a morte de Marley foi tão relevante para ele, porque era praticamente uma das únicas pessoas. Era praticamente uma das únicas pessoas com quem Scrooge tinha algum vínculo. Por isso que ele era tão importante para ele e vai ser muito importante ao longo da história. E aí então o autor começa a descrever o Scrooge afinal, que é tão falado ali, que é tão esperado para que nós conheçamos quem ele é. E como que é a descrição que o autor faz? Vamos lá. Ah, mas como era mão de vaca nos negócios esse Scrooge. Um velho ganancioso, pecador, que sabia espremer, arrancar, agarrar, apertar. Duro e agudo como uma ponta de sílex, do qual nenhum aço jamais houvesse tirado o fogo generoso. Dissimulado, reservado e solitário, como uma ostra. Congelou o frio interior suas velhas feições. Danificou-lhe o nariz pontudo. Encarquilhou-lhe as faces. Enrijeceu-lhe o andar. Tornou vermelhos os seus olhos e azuis os seus lábios finos. E o mesmo frio falava com astúcia em sua voz rouca. A geada cobria-lhe a cabeça, as sobrancelhas e o queixo rijo. Levava ele sua baixa temperatura por toda parte. Congelava o escritório nos dias mais quentes do verão. E não o descongelava, nem por um só grau no Natal. Então, olha só, era uma pessoa extremamente já... Sabe aquela pessoa que é uma pessoa muito ruim e que aquela maldade do coração vai transformando o próprio físico da pessoa? Esse era Scrooge. Era um homem realmente que foi se definhando, até mesmo fisicamente, de tão mal que ele era. Né? E nós vamos ver por quais razões ele foi se tornando mal e o que era essa maldade que existia nele. Né? E o mais interessante é que, além de ser mal e estar todo, né, até deformado por conta dessa maldade, ele gostava, ele não queria, né? Ele não queria relação com as pessoas. Ele diz assim... mas Scrooge se importava, né? Se importava com essa distância que as pessoas tinham dele por causa desse jeito que ele era? Não, era disso exatamente que ele gostava. Abrir caminho pelas apinhadas da vida, mantendo à distância toda a humana simpatia. Era o que os entendidos chamam de sopa no mel para Scrooge. Então ele realmente queria a distância das pessoas. E então, o que aconteceu com ele nesta véspera de Natal? Então estava ele na véspera de Natal, trabalhando no seu armazém, já era quase noite, né?
e era uma das únicas pessoas que trabalhava na véspera de Natal, porque realmente aquela data para ele não significava nada, porque ele era uma pessoa muito dura de coração. E estava então Scrooge fazendo a contabilidade ali da sua loja e o seu auxiliar, que era um homem muito coitado, um pobrezinho, assim, que mal abria a boca de tanto medo que ele tinha do patrão. Então chega no armazém, chega ali na sua loja, o seu sobrinho, né, o sobrinho de Scrooge, e chega todo feliz, Feliz Natal, tio, né, que Deus o abençoe. E Scrooge já todo carrancudo já logo responde, né, ai, que bobagem, né, tipo, Feliz Natal só se for pra você. E aí os dois começam ali já uma discussão, né, porque Scrooge fala que Natal é coisa, né, é uma coisa idiota, é uma coisa boba, é uma bobagem que nem vale a pena ser comemorada. E aí ele diz assim pro sobrinho, ao diabo com um Feliz Natal. O que é o Natal para vocês, além de um tempo de pagar as contas sem ter dinheiro, um tempo de se achar um ano mais velho e não uma hora mais rico, tempo de fazer o balanço dos livros, da contabilidade e descobrir que depois de 12 meses redondos não ficaram um centavo mais ricos? Por mim, disse Scrooge indignado, cada imbecil que sai por aí com um Feliz Natal nos lábios devia ser cozido em seu próprio molho e enterrado com uma estaca de azevinho no coração. Isso mesmo. E aí o sobrinho dele fica muito bravo, né? E fala, olha, eu vim aqui para convidar o senhor para ir, né, celebrar com a gente o Natal, lá na nossa família. Se o senhor quiser, vai ser muito bem-vindo, né? É uma bobeira tudo isso que o senhor está falando, mas a gente gostaria muito de celebrar o Natal. O senhor seria, né, nós ficaríamos muito felizes se o senhor fosse. Mas o sobrinho não fica insistindo. E aí o sobrinho, no final ainda da discussão, diz assim, mas tenho certeza de que sempre tenho pensado no Natal, quando ele chega, como um tempo bom. Um tempo de delicadeza, de perdão, de caridade e de alegria. O único tempo do calendário que eu saiba, no ano todo, em que os homens e as mulheres parecem, num consentimento unânime, abrir livremente seus corações e pensar nas pessoas de condição mais modesta como se fossem companheiros de viagem até o túmulo, e não outra raça de criaturas que trilham os outros itinerários. E, portanto, titio, embora ele, o Natal, nunca me tenha feito ganhar uma moedinha que seja, de prata ou de ouro, creio que ele me fez, sim, muito bem, e que vai, sim, me fazer bem. E aí eles vão encerrando ali a discussão, o auxiliar adora essa resposta do sobrinho, o auxiliar ali do Scrooge acha o máximo essa resposta que o sobrinho dá, né, fica todo empolvoroso. E aí o sobrinho vai encerrando ali a discussão com ele, vai saindo da loja e na saída ainda fala então pro auxiliar, né? Feliz Natal! E ele responde Feliz Natal e o Scrooge aí fica mais indignado ainda, né? Ele fala assim, eis aí outro louco, resmungou o Scrooge. Meu auxiliar de escritório com 15 shillings por semana, mulher e família falando de Feliz Natal. Vou entrar para o manicômio de Bedlam. Então assim, o que a gente percebe, né? Para o Scrooge, tudo que importa é o dinheiro, né? Por que ele foi se tornando um ranzinza? Porque a vida material para ele está sobre todas as coisas. E tudo que não dá lucro não vale a pena, né? E por isso ele foi se tornando, então, essa pessoa amarga. E quando o sobrinho sai, então, do escritório, então logo em seguida, ali com a porta aberta, entram dois outros homens, então ali no armazém, e aí vai se iniciar um outro diálogo com o Scrooge, porque esses homens estão procurando por Marley e Scrooge, os dois sócios daquela loja. Mas depois eu continuo a história.